que estão andando até 4 anos já podem ir para a salinha, por favor. E nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no texto que nós temos como tema deste culto, texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Glória a Deus. Todos encontraram aí? Em nome de Jesus. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém? Abra também o texto de 1 João, primeira carta a João, capítulo 2, um pouquinho mais para frente, capítulo 2, versículo 18, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Coloque sua mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, louvando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós falamos semana passada e falamos um pouco sobre a introdução deste tema, que o tema é a apostasia da última hora. E nós temos discorrido e vamos discorrer ainda terça-feira que vem a respeito deste tema, que o Senhor assim tem nos dirigido. E Deus falou conosco semana passada, pela sua palavra, de uma forma muito especial conosco. Quem esteve aqui semana passada? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. E nós, semana passada, nós estivemos aqui falando sobre o que é essa apostasia que assola a vida do cristão. E o cristão, uma vez que dá abertura, que abre as portas para essa apostasia, para esse afastamento, uma vez que ele faz isso, o que acontece com a sua vida? Ou por que acontece isso com a sua vida? E nós falamos um pouquinho sobre isso, essa apostasia que está batendo na porta dos nossos corações todos os dias. E nós lemos o texto de Hebreus capítulo 6, que para mim é um dos textos mais difíceis de interpretação bíblica, porque fala daqueles que um dia receberam as virtudes do século futuro, fala daqueles que um dia frequentaram as igrejas, foram participantes do corpo, estiveram na membresia, fala daqueles que provaram a boa palavra de Deus, mas mesmo assim viraram as costas para esse Deus. E a Bíblia usa um termo muito interessante, que é a palavra recair. E a palavra recair aqui não vem com o sentido normal que nós lendo iríamos interpretar, que seria cair de novo. Mas a palavra no original aqui está dizendo aquele que um dia esteve com Cristo, andou com Cristo, mas escolheu se afastar de Cristo, escolheu rejeitar a Cristo, escolheu seguir outro caminho sem ser o caminho de Cristo. E nós lemos aqui no texto, introduzindo essa palavra,
que essa pessoa ela não é renovada para arrependimento. É impossível que ela seja renovada para arrependimento. Em outras palavras, é impossível que essa pessoa seja salva. Então, esse texto ele mexe conosco, mexe comigo e mexe com certeza com o seu coração. E Deus tem ministrado coisas nos nossos corações. Semana passada nós falamos a respeito de quê? Por que que as pessoas sofrem essa apostasia e se afastam do Evangelho? Por que isso acontece? Porque elas olham mais para a criatura do que para o Criador, porque elas perderam as suas motivações, porque elas negaram a palavra e porque elas se entregaram aos seus desejos pessoais. Mas nós também terminamos falando a respeito de como nós não abrimos esse espaço para que essa apostasia venha para as nossas vidas. E nós falamos sobre 3 coisas. Primeiro, olhar somente para Cristo. Segundo, cultivar o amor. E terceiro, dar crédito à palavra. Então nós estivemos falando aqui ao longo da terça-feira passada, e Deus vai falar conosco nesta terça-feira sobre o subtema, dentro deste tema apostasia da última hora, que é resistindo à apostasia. Resistindo à apostasia. Então eu vou comentar algumas coisas aqui, e esse estudo de hoje nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre algumas atitudes na vida do cristão que abrem brechas, que abrem espaço para que esta apostasia venha e tome conta do seu coração. E nós vamos falar sobre também como resistir a esta apostasia. Então, meu conselho para você é: preste bem atenção na palavra, dê crédito a ela, abra o seu coração. Talvez você pense assim: mas esse menino está falando tanta coisa assim, mas o problema não é o menino, é a palavra de Deus. Então, porque é a palavra, a gente dá crédito a ela. Porque é a palavra, não importa quem esteja ministrando. É a palavra de Deus, é a Bíblia revelada mesmo, é a Escritura Sagrada, então nós damos crédito, nós atendemos. Há quem diga que se Deus tomar uma criança e essa criança pregar a palavra, nós devemos dar crédito, porque quem está sendo ministrado ali, naquele momento somos nós, pela palavra não dos homens, mas a palavra de Deus. Então diga para o seu irmão nessa noite, fica ligadinho aí, irmão. Glória a Deus. Então abra o seu coração, deixe Jesus falar com você e ministrar. Se eu fosse escolher algum estudo para ministrar, eu não ministraria este estudo, não ministraria sobre este assunto, e ministraria sobre o fruto do Espírito, sobre fé, coisas que eu gosto mais de estar falando, mas Deus tem nos dirigido. Inclusive eu tinha feito um estudo aqui, irmã Margarete viu, na segunda-feira tinha organizado tudo, só que fui orar nessa madrugada, falei com Deus, perguntei a Deus o que Ele queria falar, e Deus mudou tudo. Então hoje à tarde lá vai eu fazer tudo de novo, rever, planejar, organizar. Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então nós entendemos que nós estamos vivendo a última hora da igreja. E eu já ouvi muitas pessoas falarem que nós não estamos vivendo a última hora, nós estamos vivendo os últimos segundos, os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus na face dessa terra. E isso nos preocupa, porque nós sabemos que o tempo está chegando mais perto da vinda do nosso Senhor, e que o nosso tempo, o tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem, o tempo de nós nos alinharmos com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, o tempo de nós buscarmos ao Senhor ainda mais, é o tempo que está chegando e Ele está diminuindo cada vez mais. O tempo de nós servirmos a Ele está diminuindo cada vez mais, porque quando Jesus voltar, nós não vamos poder dar desculpas de que nós não tivemos condições de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando Jesus voltar, ou nós vamos subir, ou nós vamos ficar. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, e na verdade quando nós usamos a expressão Jesus está voltando, nós estamos falando do nosso Senhor que virá nos encontrar nos ares, mas o que nos levará ao Senhor será a retirada do Espírito Santo, que quando Ele se retirar dessa terra, nos levará ao Senhor Jesus, e aí nós encontraremos Ele nos ares.
Quando nós usamos essa expressão, Jesus está voltando, nos dá um certo temor, não dá? Traz um temor no nosso coração, na nossa alma, porque nós entendemos que não é mais tempo de nós brincarmos com o Evangelho. Nós entendemos que não é mais tempo de nós falarmos qualquer coisa, não é mais tempo de nós vivermos de qualquer jeito. E Deus tem ministrado nos nossos corações, nestas terças-feiras, palavras nesse contexto sobre a apostasia, sobre o afastamento, porque o desejo de Deus para nós não é que nós nos afastemos dele, mas é que nós nos acheguemos a ele. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que é o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 6, que cabe muito bem aqui no nosso estudo, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E nós entendemos que nós vivemos esse último tempo, nós vivemos essa hora que nós estamos buscando o Senhor enquanto Ele se faz achado por nós, porque haverá um momento em que os jovens buscarão o Senhor, mas eles não encontrarão. Haverá um momento em que as crianças buscarão o Senhor e elas não encontrarão. Haverá um momento em que os adultos, os varões, as irmãs, as pessoas de meia idade, de idade mais avançada, elas irão buscá-lo, mas elas não encontrarão. Segundo o texto de Amós, capítulo 8, versículo 11. Haverá um tempo em que o Senhor não se fará achado por nós. Haverá um momento em que nós oraremos, mas Ele não nos ouvirá. E nós devemos entender como igreja que o momento de buscá-lo, o momento de adorá-lo, o momento de engrandecê-lo, de darmos glória ao nome dEle, por enquanto é aqui. E nós devemos aproveitar esse tempo, os momentos de culto. Nós entendemos que quando nos reunimos, nós não nos reunimos para conversarmos. Por mais que seja agradável a conversa antes e após o culto, nós entendemos que nós nos reunimos aqui, não é para nós vermos se o irmão está bem vestido ou não. Nós entendemos que nós nos reunimos aqui por um propósito: adorarmos o nome daquele que nos salvou, daquele que mudou a nossa história e continua mudando ela. E ainda assim, quando Ele voltar, nós continuaremos adorando a Ele lá no céu em glória eternamente. Então nós entendemos que é a última hora da igreja, os últimos momentos dessa igreja, o momento onde o noivo vai se encontrar com a noiva e vai haver o casamento, e a noiva não será noiva, mas ela será fala esposa que você vai acertar, 1, 2, 3, esposa. Haverá um casamento, e eu quero ver você lá no céu e abraçar você, e nós estarmos juntos em nome de Jesus. Então, quando nós estamos comentando sobre esse tema, sobre esse assunto, é natural que você sinta sono durante a palavra. É natural que alguma coisa te inquiete, é natural que alguma coisa tente tirar a sua atenção. Por quê? Porque o diabo sabe que nessa noite, nesses cultos de estudo, Deus ele está alertando você, não pelo que está acontecendo, ou talvez esteja acontecendo na sua vida, mas pelo que está rondando a sua vida e tem intentado contra ela. Então o diabo sabe que Deus, ele não está mandando só o remédio, ele está mandando o antídoto, ele já está mandando a prevenção para você não passar por isso. E nós temos que entender, eu e você, que nós estamos aqui, Deus está falando porque Ele conhece os nossos corações, e Ele sabe o que está aqui dentro, vê aonde ninguém vê, e conhece aonde ninguém conhece. Então qual é o nosso papel aqui hoje? Abrimos o nosso coração, nos atentarmos. Sua mente foi longe? Traga ela para cá, foque ela no culto, se necessário for, ora no seu pensamento e diga: em nome de Jesus, minha mente, meu coração, meu entendimento está voltado para a palavra da verdade, e nada me tira da palavra. Aleluia! Então é natural que alguma coisa aconteça, mas entenda que Deus, Ele é maior, e a sua palavra é a sua vontade revelada, e nós damos crédito a ela em nome de Jesus. Então eu fiquei pensando e orando a Deus e meditando a respeito dos assuntos bíblicos, a respeito do que a Bíblia fala sobre apostasia, sobre afastamento,
sobre esse esfriamento da última hora, e todos nós conhecemos aquele versículo que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou o amor de muitos esfriaria. E eu fiquei pensando a respeito disso, e Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Como nós vamos resistir a esta apostasia? Primeiro, fechando as brechas. Fechando brechas que ao longo da nossa caminhada cristã, atitudes que nós temos, que nós vamos abrindo espaços para que o diabo venha e se infiltre de alguma forma no nosso coração, ou lance setas no nosso coração, ou influencie de alguma maneira a nossa vida. Então, como nós podemos combater, resistir a isso? Primeiro, vamos conhecer essas atitudes, e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeira atitude, e ponha sua atenção para cá, primeira atitude que abre brecha para a apostasia na última hora, repita comigo: orgulho. O orgulho é o sentimento mais contraditório na vida de um cristão, porque o faz pensar que tudo que ele pode conseguir é através de si mesmo e não do Senhor, e o faz crer que ele não precisa de ninguém e até mesmo de Deus. Se a humildade de Cristo, preste atenção, se a humildade de Cristo, a humildade na verdade nos assemelha a Jesus, o orgulho nos assemelha ao diabo. Ao diabo. Pense bem, se o orgulho fez com que o querubim ungido fosse expulso do céu, como nós podemos pensar que um cristão orgulhoso poderá entrar no céu? Se quem estava lá desceu por causa disso, como nós podemos pensar, imaginar que nós vamos ir aos céus com orgulho no nosso coração? Como? Pense bem. Na verdade, o orgulho na vida do cristão apenas revela o quanto ele está longe do seu Cristo. Sabe, eu fiquei imaginando como Deus vê o orgulho, como Deus vê uma atitude orgulhosa, ou um coração orgulhoso. E eu fiquei imaginando, e a imagem que me veio à mente, a primeira vez que eu pensei sobre isso, foi daquela criança que ela dá birra com seu pai. Você lembra da criança quando começou a dar birra? Você lembra, né? É um negócio esquisito, irmãos. É um negócio esquisito, por quê? Ela tem uma opinião, ela tem uma posição, e nada do que você fala ou faz vai mudar aquilo, se não ser como é do jeito que ela quer. E aí você imagina um cristão orgulhoso orando a Deus e pedindo a Deus uma bênção, uma porta aberta, e Deus olhando para ele e pensando: filhinho, desse jeito não dá. Você não pode ter comunhão comigo e ter o orgulho no seu coração. Você não pode ser participante da verdade, mas ter o orgulho no seu coração que abre as portas para a mentira, para que ela entre. Imagine Deus olhando para o coração de um cristão orgulhoso. Imagine. Parece que não cabe no nosso entendimento, porque a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não teve isso por importante. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem muito forte quando ele diz que Jesus aniquilou a sua forma divina, Ele esvaziou-se de si mesmo, e Ele se fez carne, humilhando-se a si mesmo, se fazendo menor que os anjos. Em outras palavras, aquele texto está revelando a humildade de Jesus. E se nós temos o conceito de que um discípulo de Cristo, um cristão verdadeiro, segue Jesus que é o seu mestre, não cabe no nosso entendimento imaginar que um cristão tem orgulho no seu coração. Não cabe. Então a primeira coisa que me vem à mente é o quê? Uma criança dando birra, ele pedindo, querendo as coisas do seu jeito, e Deus não faz. Ele faz só aquilo que é por meio da sua palavra, e nós sabemos disso, e temos isso claramente em nossos corações. Não cabe na vida de um cristão. Mas o que a Bíblia fala sobre o orgulho? Vamos ver? Primeiro, o orgulho destrói. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Quando o sentimento de orgulho, quando o orgulho se aflora em nós, há um alerta aí: vem a destruição, vem a queda, e nós temos que estar atentos a isso. Segundo, o orgulho desgraça a vida de uma pessoa.
Provérbios capítulo 11 e versículo 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Terceiro, o orgulho gera discussões desnecessárias e opiniões precipitadas. Provérbios capítulo 13, versículo 10: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quarto, o orgulho faz acepção de pessoas. Romanos 12, 16: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Entenda que, à medida que você abre espaço para o orgulho, você está realmente tendo uma atitude que vai te levar a uma queda, e não uma queda simplesmente da fé, mas uma queda espiritual. Uma queda que pode te levar à morte espiritual, uma queda que pode te levar ao inferno. Por quê? Porque Deus odeia o orgulho. Provérbios capítulo 18, versículo 13: temer ao Senhor é odiar o mal. E o Senhor diz: odeio o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Por que Deus odeia o orgulho? Porque o sentimento de orgulho no nosso coração vai gerar um comportamento mau e um falar perverso na nossa linguagem. E todos nós sabemos que a morte e a língua está no poder. A morte e a língua estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então Deus odeia o orgulho. Deus, Ele abomina o orgulho. E o orgulho desgraça a vida de um cristão. E quais são os conselhos bíblicos a respeito disso ainda? Que nós não devemos nem falar orgulhosamente. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3: não falem tão orgulhosamente, e nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. Nós não podemos esquecer que há uma lei nos céus. Mateus 23, 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a primeira atitude que abre as brechas e as portas para que a apostasia entre na minha vida é o orgulho. A segunda, omissão. Repita comigo: omissão. Omissão é deixar de fazer ou de dizer algo. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém. Este pecado é mais comum do que nós imaginamos. O que é omissão? Veja bem, omissão é você participar da igreja, mas não se envolver com a igreja. Omissão é você frequentar os cultos, querendo algo de Deus, mas não se comprometendo com Deus que pode te dar esse algo que você espera. Omissão é você saber que Deus te deu dons, Deus te capacitou, e você não usar isso. Irmão Marcelo, mas como? Como que eu vou saber? Simples, você sabe tocar violão, mas há uma necessidade, e você não toca. Não há ninguém que ore na igreja, e você sabe que tem que orar, mas você não ora. Você sabe que você deve ter uma vida de jejum, mas você não jejua. Omissão é você saber qual é o seu papel no reino de Deus, saber o seu papel como filho de Deus e não fazer. Omissão é você saber que você pode vir ao culto, que você deve estar no culto, porque a sua prioridade é o reino de Deus, segundo Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O que são as demais? O vestir, o comer. As demais coisas serão acrescentadas quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Omissão é você saber disso tudo, mas não cumprir. Omissão, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Omissão é você saber que você precisa ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, e você não ajuda. Omissão é você saber que você pode estender a mão, mas você não estende. É por isso que Jesus, ele vai
fazer uma declaração muito forte. Se não me falha a memória, está em Mateus capítulo 7, mas está na Bíblia, quando ele diz: eu estava com fome e vocês não me deram de comer, eu estava com sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu fui preso e vocês não me visitaram. E perguntaram: Senhor, mas quando? E Jesus disse assim: quando vocês não fizeram isto a nenhum dos meus pequeninos. Então, quando um irmão seu está passando por uma dificuldade e você sabe que precisa ajudá-lo e você não ajuda, você está pecando. Você sabia disso? Quando alguém precisa de oração e você não ora, você está errado, é pecado. Quando Deus te chamou para um ministério poderoso e glorioso, mas você tem medo de se arriscar, porque o preço de um ministério glorioso e poderoso é muito grande, e você se torna omisso quando você resiste em pagar o preço que Deus te chamou para pagar. E aí fica uma pergunta que me fizeram esses dias: mas irmão Marcelo, quantas vezes devo jejuar? Quantas vezes devo orar? Quantas vezes devo ler a Bíblia? Nós sabemos que nós devemos fazer isso todos os dias. Claro que o jejum você vai administrar de outra forma, mas oração e leitura sim, todos os dias. E eu respondi essa pergunta: ore a Deus e pergunte para Ele. Por quê? Porque se o seu ministério realmente é algo que Deus chamou para ganhar as nações, você tem que pagar o preço devido por isso. Se Deus te chamou de uma forma especial, você tem que descobrir em Deus qual é o preço que Ele quer que você pague a respeito daquilo que Ele tem para você. Amém? Ficou claro mais ou menos? Então omissão é você saber, mas não fazer. Omissão é isso. Um dos maiores exemplos de omissão na Bíblia, e todo mundo sabe, é Jonas, gente. Quando Deus diz: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e prega aos homens de Nínive, para que eles se arrependam, e eu não os destruirei, mas os salvarei. E Jonas, ouvindo a palavra, sabendo o que deveria ser feito, ele se omite a isso, escolhendo fazer a sua vontade. E há quem diga que todo omisso tem a raiz do egoísmo no seu coração, porque sabe, mas não faz por causa dos seus interesses. E Deus falou: Jonas, vai, pega. E Jonas disse: não, eu não vou, porque eles são um povo mau. E Deus querendo salvar e Jonas querendo condenar. E Deus querendo restaurar e Jonas querendo destruir, porque a omissão de Jonas poderia ter destruído aquele povo. A omissão poderia ter condenado o povo. A omissão poderia ter matado aqueles homens dentro do navio que Jonas estava. E se eles não tivessem lançado sortes e descoberto que o problema era Jonas e lançado ele no mar, todo o navio seria destruído. A omissão pode destruir a vida das pessoas que estão na sua volta, porque você é omisso. Sabe que tem uma chamada e um ministério, mas não faz nada a respeito disso. E, irmãos, me perdoem, eu não tenho nada contra a igreja, eu não tenho nada contra vocês, mas essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A omissão, ela é um problema tão grande, porque geralmente quem é omisso é desobediente. E eu li uma frase esses dias que revelou isso, que a omissão, ela anda de braços dados com a desobediência, e eu acrescentei, e com a ignorância espiritual. Porque Deus mandou conhecer, mas não conhece. Deus mandou buscar, mas não busca. Deus mandou fazer, mas não faz. E ouça uma coisa: obediência pela metade é uma desobediência disfarçada. Porque quando Deus mandou nós sermos obedientes, Ele nos mandou obedecermos por completo, e não pela metade. Aleluia. E Mateus capítulo 21, abra sua Bíblia comigo aí. Mateus capítulo 21, versículo 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. Um exemplo também de omissão. Nós vamos ler a parábola dos dois filhos, muito conhecida, que diz assim:
Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você prestou bem atenção nessa leitura? Quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou que não ia, mas foi, ou quem falou que ia e não foi? Quem falou que não ia, mas foi. Porque a respeito de omissão, meus irmãos, quando nós falamos como cristãos que nós vamos, nós vamos. Quando nós falamos que nós não vamos, nós não vamos. Jesus, quando fala a respeito disso, ele diz que o falar do crente é o sim, sim e o não, não. E que o Senhor nos ajude a alcançarmos isso cada dia mais, em nome de Jesus. Então, primeira atitude que abre brecha para a apostasia. Vamos lá, orgulho, 1, 2, 3. A segunda, omissão. E a terceira, escândalos. Primeiro, orgulho. Segundo, omissão. E a terceira atitude que abre as portas para a apostasia na vida do cristão são os escândalos. A palavra escandalizar vem do grego skandalon, que originalmente se referia à parte da armadilha onde se colocava a isca. Dessa forma a palavra significa montar uma armadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento ela geralmente se refere ao engodo do inimigo, ao engano do diabo na vida do crente. O escândalo é uma forte ferramenta do diabo para prender a vida de um cristão. Então o orgulho, ele leva à omissão. E a omissão, como consequência, ela produz escândalos na nossa vida. Então nós devemos entender que na vida do cristão não cabe o orgulho, não cabe a omissão e não cabe escândalos. Se Deus nos libertou, lavou a nossa alma e nós estamos em um processo de santificação, segundo a Bíblia, que diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele não terminou, mas ele aperfeiçoá-la até o fim. Então quer dizer que nós estamos nesse processo de santificação, que nós não somos perfeitos, e se porventura nós erramos ao longo da caminhada, nós chegamos às nossas lideranças e nós confessamos, mas nós de maneira nenhuma, nós podemos produzir escândalos para o reino de Deus. Porque quando nós estamos produzindo escândalos, como nós lemos aqui, nós estamos colocando empecilho na salvação de alguém. Nós estamos colocando armadilhas para que as pessoas sejam presas e elas não sejam salvas. E a Bíblia, nesse texto de Marcos 10, 1 e 2, Jesus não está se referindo sobre escândalos, mas ele fala sobre 3 áreas na vida do cristão que geralmente o escândalo se manifesta. Primeira, área conjugal. Segundo, área sexual. E terceira, a área moral. Então nós devemos como cristãos ter em mente de uma forma muito clara que nós não podemos produzir escândalos para Deus. Evitar isso. Me diga uma coisa: de que vai valer você ter discussões que não vão te levar a lugar nenhum? Me diga uma coisa: de que vale a pena você procurar coisas com as suas mãos, sendo que você sabe que só Deus pode te entregar? De que vale a pena nós fazermos a nossa vontade, se nós sabemos que nós não vamos resolver nada, mas cumprindo sim a vontade do Senhor, nós vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós? De que vale a pena? Porque quando nós cumprimos a nossa vontade, a maioria das vezes as consequências são escândalos. Quando você para de jejuar, de orar, de buscar a Deus, a sua natureza carnal ela vem, ela aflora. E aí o que acontece? Escândalos. Você começa a falar o que não devia.
a pensar o que não devia, a fazer o que não devia. Então, um perigo muito grande na vida do cristão se atua nessas três áreas: conjugal, sexual e moral. Nós temos hoje, irmãos, ministérios no Brasil e no mundo, ministérios poderosos que Deus tem usado de forma sobrenatural. Tem irmãos e irmãs que têm sucesso no ministério, tem excelência na chamada, só que tem pequenos problemas e manchas e produzem escândalos na sua área conjugal, sexual e moral. E aí fica aquela pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe qual é o maior problema dos escândalos? Porque Deus perdoa se a gente se arrepender. O problema é que a igreja não esquece. Entende? As pessoas não esquecem. Elas vão lembrar, elas vão falar, elas vão acusar. Então, o alerta para nós é: evitemos isso, evitemos esse tipo de atitude que escandaliza. O conselho do apóstolo Paulo para nós é de 2 Timóteo 2, 24 e 26, e aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Jesus disse a respeito dos escândalos, Mateus 18, 7: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Por quê? Porque vai separar o joio do trigo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que Jesus está ensinando aqui? Que a respeito de escândalo, a consequência sobre quem o cometeu, ela vai vir naturalmente. Gálatas 6 e 7, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas há uma advertência a respeito daqueles que divulgam os escândalos, daqueles que propagam os escândalos, daqueles que anunciam o escândalo. E nós não fomos chamados para anunciarmos escândalos, nós fomos chamados para anunciarmos o quê? As boas novas do Evangelho da paz. E como cristãos, nós sabemos que quando Jesus e a Bíblia fala a respeito de escândalos, está falando de conversas inadequadas, está falando, trazendo para a nossa linguagem de fofocas, de conversas e palavras que ferem não só os irmãos, mas ferem o Deus dos irmãos, a igreja que eles congregam e fazem parte. Quando Jesus fala, ai de quem vem, ele está dizendo o quê? Maior condenação haverá, não para quem fez, mas para quem propaga o escândalo. E isso traz temor para a minha alma, porque Deus não nos chamou para o evangelho da desgraça, e sim para o evangelho da graça de Deus. E nós sabemos, e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a nós vencermos essas atitudes, em nome de Jesus. E Jesus nos deu o maior exemplo, porque Jesus evitou os escândalos. Mateus capítulo 17, versículo 27, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Então Jesus estava dizendo que nós não somos motivos de pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós não estamos aqui para escandalizarmos. Nós fizemos de tudo para não gerarmos conflitos, escândalos na vida de ninguém. Em nome de Jesus. Como servos de Deus, e falando que nós temos como servos, nós sabemos que nós temos a paz de Cristo nos nossos corações.
Como a paz está em nós, essa paz, como eu falei num vídeo que compartilhei no Facebook, essa paz, ela vai fazer de nós pacificadores, e não pessoas que colocam lenha na fogueira, mas pessoas que apagam fogo. Como assim, irmão Marcelo? Eu vou ser omisso em relação ao pecado? Não, mas quem Deus levantou para tratar sobre pecado, são as lideranças, os pastores, e não nós que somos irmãos, entende? Então, a respeito de alguém que pecou, de alguma coisa que aconteceu, comunique a liderança, e encerre o assunto, mas não leve isso para frente, não prejudique o Evangelho, não mate o Evangelho, não faça que o Evangelho morra, sem chegar ao coração de alguém, porque antes das pessoas darem atenção ao que você fala, elas vão dar atenção à maneira como você vive, em nome de Jesus. E por último, não mais um versículo aqui ainda a respeito dos escândalos, Romanos capítulo 14, versículo 13, portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros, em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, primeiro orgulho, segundo omissão, terceiro escândalos, e a quarta atitude que abre a brecha para a apostasia é indecisão. Indecisão. A indecisão pode levar o crente à condenação eterna, porque ele não sabe o que quer e por isso não sabe nem para onde vai. Então, a indecisão na vida de um cristão, ela vai produzir no mínimo duas coisas. Repita comigo: inconstância. Inconstância espiritual. Ele não consegue ter uma vida com Deus, ele não consegue permanecer uma vida tendo comunhão com Deus. Por quê? Porque ele é indeciso. Uma hora ele quer uma coisa e outra hora ele quer outra coisa. Um dia ele tem uma decisão, mas no outro dia não há nada que firme, não há nada que segure, não há nada que respalde essa decisão. Ela não pesa, mas ela é facilmente mudada. Então a primeira coisa que a indecisão vai produzir é inconstância. Tiago capítulo 1 versículo 8, o homem de coração dobre, o homem de dois caminhos, ele de duas decisões, duas palavras, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E o problema é esse, porque ele não firma, ele não permanece, ele não se adapta em lugar algum, e ele não consegue congregar em lugar algum. Ele muda constantemente de igreja. Então você olha para a vida de alguém que está de igreja em igreja, você vê o que? Indecisão, não muda, não se adapta, não consegue, não vai. Por quê? Porque não sabe o que quer e por isso não sabe para onde vai. Qual é o conselho bíblico a respeito de inconstância? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, em nome de Jesus. Segunda coisa que a indecisão ela produz na vida de alguém, repita comigo: insensibilidade espiritual. Por quê? Porque a insensibilidade na vida de alguém indeciso é algo claro. Por quê? Porque leva essa pessoa a estar em um ambiente espiritual, mas viver de uma forma carnal. Como isso? Um exemplo muito claro é o texto de Atos, capítulo 20, versículo 8. Todos os irmãos estavam reunidos no culto, o lugar era iluminado, o melhor pregador da igreja estava ali, que era o apóstolo Paulo. Então estava no melhor lugar, porque era a casa do Senhor. Mas Eutico estava onde? Na janela. Ele não sabia se ele queria ficar dentro ou fora. E o perigo da indecisão que gera a inconstância e a insensibilidade é que essa indecisão que traz a insensibilidade, ela nos leva à morte espiritual. A consequência da decisão de Eutico de estar na janela, que vai refletir uma indecisão dele, filosofei agora, aleluia. A consequência disso é o que? Ele cair da janela e morrer. A indecisão levou ele a quê? A estar no culto, mas não participar. A estar, mas não se envolver. Eu não vou levantar a mão hoje. Eu não vou cultuar. Eu achei lindo uma coisa que a Sara Rúbia falou aqui.
aproveitando que ela não está aqui nessa noite, está na faculdade. E ela falou que, usada por Deus, Jesus ele estava de braços estendidos naquela cruz, com os pregos segurando as mãos dele, e ele ficou o tempo todo de braços abertos, mas nós não conseguimos levantar as mãos para ele. Isso mexeu comigo, porque nós estamos no culto, mas nós não conseguimos cultuar. Nós falamos que somos espirituais, mas a nossa vida não reflete uma atitude espiritual quando nós assim precisamos. Então nós devemos ter cuidado. Nós podemos estar no melhor lugar, na melhor igreja, com o melhor pastor, como foi o caso de Judas, mas se eu tenho a indecisão no meu coração, o meu fim é a morte. Mas Deus é misericordioso demais conosco, e a Bíblia diz que todas as vezes que nós acordamos pela manhã, a misericórdia dele se renova sobre nós. O que aconteceu com Eutico? O que aconteceu? Paulo desceu, abraçou, aquele jovem ressuscitou, e ele teve mais uma oportunidade de estar no culto, de participar da igreja, e estar decidido realmente a se envolver com aquele lugar. Então a indecisão ela vai produzir isso, inconstância e a insensibilidade, porque me faz carnal no meio da espiritualidade. Isso é perigoso demais, porque eu posso resistir o Espírito Santo, e nós não podemos resistir a pessoa mais linda que existe no mundo, que é o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, que nos leva a toda a verdade, que nos levará também ao céu. Aleluia. Mais ou menos entendido até aqui? Glória a Deus. Então quais são as 4 atitudes que nós quando temos elas, nós abrimos as brechas para a apostasia na nossa vida? Primeira, segundo, terceiro, quarta, indecisão. Então nós temos que fugir disso, resistir a isso. E fica uma pergunta para nós: como resistiremos isso? E a partir de agora vai ser mais tranquilo, viu? Respira fundo, aleluia, glória a Deus. A partir de agora Deus vai nos dar conselhos para nós resistirmos a essa apostasia. Tiago capítulo 1 versículo 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Então como eu resisto a esta apostasia? Quando eu pratico princípios cristãos, quando eu obedeço a palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu me preocupo em fazer com que ela seja revelada, manifesta através da minha vida. Vejamos quais são os principais princípios cristãos. Primeiro, oração. A oração nos leva à intimidade e sensibilidade espiritual. Se ouvíssemos mais a Deus, sofreríamos menos. A oração é falar com Deus, manter contato com o Criador. Oração é invocar, Salmo 17:6, clamar ao Senhor, Salmo 3:4, levantar a nossa alma ao Senhor, Salmo 25, e buscar ao Senhor, Isaías 55:6. E tem uma frase de John Wesley que eu acho muito bonita, que diz: Deus não fará nada se não for em resposta à oração. A coisa mais linda da oração é que Deus nos manda orar, e orar não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos. E uma pergunta ficou para mim a respeito deste estudo: quais são os benefícios da oração? Se eu sei que Deus me chamou para ter uma vida de oração e orar, quais são os benefícios que ela traz para a minha vida? Primeiro, Efésios 6:10, fortalecimento. Efésios 6:19, segundo, me dá aquilo que no natural eu não teria. Terceiro, Mateus 6:10, me submete ao seu reino, a obediência à sua palavra. E quarto, Mateus 6:13, faz com que eu reconheça que tudo pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Então a oração, ela traz esses benefícios, e ela realmente muda a nossa vida, em nome de Jesus. E nós sabemos que temos os benefícios quando oramos. E a outra pergunta que fica é: quais são os inimigos da oração? O que nos impede de orar e o que nos leva a não orarmos? Primeiro, o desejo de independência.
o desejo de eu conseguir conquistar as coisas por mim mesmo. E aí fica uma pergunta para nós: é mais fácil não orar? É mais fácil, porque quando nós não oramos, nós estamos dizendo: Deus, eu não quero pagar o preço, eu quero só desfrutar. E aí é onde entra o problema. Quando eu digo isso, eu estou dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei viver por mim mesmo, eu confio na força do meu braço, eu confio em mim mesmo, na minha capacidade, na minha inteligência, no meu saber. E isso é perigoso demais, porque nós sabemos que quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, e eu quero buscar ao Senhor, porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor edifica a mim. Eu sei que quando o Senhor toca, o Senhor me cura. Eu sei que quando o Senhor faz qualquer coisa, o Senhor move algo especial na minha vida. Eu sei que quando eu oro, eu encontro a água que sacia a sede da minha alma. E eu sei que quando eu oro, eu encontro o pão que alimenta a minha alma, em nome de Jesus. Então por que eu não oro? Quais são os inimigos da oração? Desejo de independência. Segundo, as desculpas que nós fabricamos. Você quer ver alguém dar desculpa? É quando tem uma reunião de oração na igreja. E eu falo isso não por causa daqui, mas pelos lugares que eu passei. As reuniões de oração, elas são as reuniões menos frequentadas da igreja. O culto de oração da igreja, as vigílias de oração, são os momentos em que vem realmente só aqueles que querem algo mais de Deus, É interessante que nós vemos o desemprego aumentando, as necessidades aumentando, mas nós não vemos no círculo de oração e nas reuniões de oração as pessoas frequentando. Nós vemos as dificuldades chegando, mas nós não vemos as pessoas vindo orar. Por quê? Porque nós nos tornamos especialistas demais em darmos desculpas para não orarmos. Há quem diga que quem dá desculpa não dá resultado, por isso vive frustrado. Então, que desculpas que nós damos? A maioria delas: eu não tenho tempo para orar. E uma pergunta que o meu professor fazia na escola para nós, quando a gente falava assim: não tive tempo, professor. Uma professora minha olhava para mim e falava assim: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? E eu ficava assim: vixe, lascou. Porque da meia-noite às 6 a gente dorme, então tem tempo. Tempo na vida do cristão, ele não tem, a gente cria ele. Ainda mais tempo para buscar ao Senhor. Qual é a segunda desculpa? Oração não é o meu chamado. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, por isso coloquei aqui. A primeira desculpa é: não tenho tempo para orar. E a segunda é: oração não é o meu chamado. Eu não tenho ministério de orar, eu não tenho ministério de interceder. E há um erro muito grande aqui. Por quê? Porque oração não é questão de ministério. Oração é questão de uma pessoa que realmente deseja servir a Cristo. Precisa ser obreiro para orar? Não. Precisa ser pastor para orar? Não. Por que como que eu vou ser? Quem que eu vou ser para orar? Você precisa ser alguém que decidiu seguir Jesus. Por isso você ora. Você ora não porque você tem. Você ora não porque você não tem. Você ora não porque você recebeu o milagre e nem porque você não recebeu. Você não ora de acordo com a circunstância que você vive. Você não ora de acordo com a sua situação econômica, e muito menos com a sua situação social, como você está inserido na sociedade. Você ora porque Deus mandou orar. Você ora porque Deus disse na sua palavra: entre no seu quarto e feche a porta, e quando orares, ore em secreto, e Deus te ouvirá e te recompensará e responderá. Por que você ora? Eu oro porque Deus me chamou como filho a falar com o Pai. Eu oro porque eu sei que a partir do momento que eu decidi entregar a minha vida para Jesus, eu disse: Jesus, o meu tempo é seu. Jesus, as minhas prioridades são tuas. Não importa o que aconteça, não importa o momento em que eu viva, eu vou
orar. Eu vou orar. E um texto da Bíblia que eu gosto muito é o de Efésios 3:20, que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E como nós vamos saber que Ele é poderoso? Quando nós oramos. Lembra daquele momento da sua vida que era tudo tão difícil e tão impossível, mas você decidiu orar, e aí porque você decidiu orar, você não precisou decidir mais nada? Deus mesmo, Ele fez o milagre? Aleluia! Você lembra desses momentos? Momentos difíceis, de dificuldade que você teve, mas você resolveu orar, e Deus assim estendeu a mão e mudou a situação, em nome de Jesus. Então, terceiro inimigo da oração, falta de compromisso. Quando alguém diz assim, eu não consigo orar, a gente olha, e como líder às vezes a gente é meio crítico, né? E já vê, está com problema na área do compromisso, não consegue se comprometer a orar. A gente não ora porque quer, nem porque não quer, a gente ora porque precisa. Alma, quando fala a Deus, recebe vida, aleluia. A nossa alma, quando fala com Deus, ela recebe o sentido de viver, o sentido de existir, e por isso nós oramos. Então as desculpas que nós temos, os inimigos da oração, melhor dizendo, é desejo de independência, as desculpas que fabricamos, que é não tenho tempo e não fui chamado para isso, e a terceira é falta de compromisso. Agora, preste bem atenção aqui, quais são os segredos da vida de oração? Quais são os segredos? Nós falamos sobre o que é oração e tal, os benefícios, os inimigos, mas quais são os segredos para ter uma vida de oração? Eu procurei adaptar isso dentro das perguntas que a gente ouve e as necessidades que a gente escuta e as pessoas vêm conversar com a gente. Por isso que eu entrei nessas áreas. Os segredos para ter uma vida de oração: reconheça que a oração é o combustível para a fidelidade. Você só é fiel a Deus de verdade porque você ora. Reconheça que a oração é o filtro do pecado. Você só vence o pecado e foge dele quando você ora. Reconheça que a oração é o meio de Deus transmitir seus sentimentos ao seu coração. Quando você ora, quando você tem comunhão com Deus, Deus Ele coloca os sentimentos dele no seu coração. E aí você começa a sentir o que Deus sente. Oh glória, coisa boa é você estar orando naquele fluir do Espírito Santo, e daqui a pouco Deus começar a colocar uma alegria no seu coração, e você saber que aquilo não vem de você, você saber que aquele amor que você sente, porque você está orando, você sabe que não é seu, mas é de Deus. Você sabe, às vezes está orando e Deus coloca o nome de pessoas na sua mente, coloca situações de pessoas na sua mente, revela a você situações, e você sabe que é Deus dizendo para você: ore porque eu quero restaurar, ore porque eu quero mudar, ore porque eu quero salvar e transformar. Aleluia. E por último, as conquistas da oração. Segundo o texto de Atos 4:31, a Bíblia vai falar sobre 3 coisas principais. Nós não vamos ler porque o tempo está voando. Aleluia. Moveu o lugar. Quando nós oramos, nós conquistamos o espaço geográfico. Segundo, todos foram cheios. Quando nós oramos, nós estamos nos colocando na presença de Deus, para que Deus nos encha. E a terceira e última conquista da oração é que eles anunciavam a palavra. Fala da conquista no campo da evangelização. É Deus abrindo as portas para o evangelismo. Entenda que quando você ora, Deus te dá oportunidades para pregar o evangelho. Entenda que quando você ora, Deus te coloca em lugares para você ganhar não só a pessoa, mas o lugar para Jesus. Entenda que quando você ora, você está dizendo: Deus, o vaso pode ser pequeno, mas enche ele para a glória do teu nome. Aleluia. E uma coisa ainda sobre a oração é que não orar é pecado. 1 Samuel 12:23, o profeta Samuel vai dizer assim ao povo: longe de mim que eu peque, deixando de orar. Aleluia. Então, diga para o seu irmão assim: meu irmão, minha irmã, né? Não orar é pecado. Então vem orar. Glória a Deus. Então,
E eu encerro a parte da oração falando e citando a frase muito conhecida de John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia. John Bunyan disse assim, que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E eu agrego ainda algumas coisas, porque quando nós oramos, Deus, Ele tem mãos que ouvem, e nós sabemos que Ele está ouvindo, porque Ele está fazendo exatamente aquilo que nós oramos. Aleluia. Então quando você ora, você está praticando um princípio do céu, e você está dizendo o quê? Apostasia, você não tem lugar aqui. Apostasia aqui não. Minha vida é falar com Deus, minha vida é ter comunhão com os céus, minha vida é orar ao meu Criador, para que Ele me fortaleça, me guarde, me cuide e me restaure, em nome de Jesus. Então, como resistir à apostasia? Praticando princípios cristãos, e o primeiro deles, oração. Segundo, jejum. O jejum é uma prática cristã que aos poucos está se extinguindo. Jejum é uma abstenção de alimentos por causa espiritual. Jejum é uma oração sem palavras. Nós percebemos que muitas pessoas têm dificuldade de jejuar. Então, quando se há uma dificuldade, a gente vem com o esclarecimento. Então, por que o jejum é uma prática espiritual? Porque o jejum nos faz mais sensíveis a Deus. O jejum parece que ajusta os nossos ouvidos à voz de Deus, e agora nós ouvimos a sua voz, entende? E biblicamente falando, quais são as formas de jejum? Primeiro, o jejum normal, a abstenção de todo alimento sólido, líquido, mas não de água. Jejum absoluto, abstenção tanto de alimento como de água, que foi o caso de Atos capítulo 9, versículo 9, e no máximo 3 dias para não desidratar. E terceiro, jejum parcial, uma restrição alimentar, e não uma abstenção total de alimentos. Daniel capítulo 10, versículo 3. Então há 3 tipos de jejum, mas aí fica uma pergunta para nós: quais são os propósitos do jejum? Quando eu vou orar, eu apresento o que ao Senhor? Biblicamente falando, quando uma pessoa vai jejuar, ela apresenta o propósito de honrar a Deus, Lucas 2:37, ela se humilha diante de Deus, Salmo 69, versículo 10, ela está jejuando para desfrutar da presença íntima de Deus, Isaías 57:15, ela está jejuando para receber mais graça, 1 Pedro 5:5, e ela está jejuando para obter revelação, sabedoria, entendimento no tocante à vontade de Deus, Daniel 9:3, 21, 22, Isaías 58, do 6 ao 11. Então nós falamos sobre o que é o jejum, as formas de jejum, o propósito de jejum, mas nós não podemos esquecer que o jejum não é só algo espiritual. O jejum, ele traz benefícios para o nosso corpo. Então quais são os benefícios físicos do jejum? Promove o autocontrole do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Auxilia na luta contra a inflamação, promove a saúde do coração, impulsiona a função cerebral, aumenta a secreção do hormônio do crescimento, aumenta a perda de peso e aumenta a força muscular. Também há um possível aumento da expectativa de vida quando se jejua, e quando você jejua, você pode estar ajudando o seu corpo na prevenção do câncer e melhorar a quimioterapia. Então nós vemos aqui os benefícios físicos do jejum. Então qual é o primeiro princípio cristão que nós, quando praticamos, estamos nos guardando e resistindo à apostasia? Primeiro. Segundo. Terceiro, repita comigo: leitura bíblica. Leitura bíblica é um princípio cristão que nós não podemos deixar de praticarmos. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu quero conhecer o Senhor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a própria leitura dela? 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmos 119:11, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmos 119:105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Jeremias 15:16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Efésios 6:17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós sabemos que como cristãos, ler a Bíblia não é um conselho, é uma ordem de Deus. Conheça a minha palavra, conheça a minha vontade, conheça o meu caráter. Aleluia! Eu anotei algo aqui. Não ler a Bíblia é o mesmo que dizer, não preciso respirar agora. Tem uma frase de Betex que diz assim: a Bíblia é o livro que responde às perguntas das crianças e resiste à sabedoria dos sábios. Billy Graham disse assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E Charles Haddon Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, disse: a lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. Aleluia! Então nós sabemos que nós devemos orar, jejuar e ler e quando nós fizemos isso, lemos a Bíblia, nós estamos dizendo: apostasia, aqui não. Meu coração, minha mente, todo o meu conhecimento, sabedoria e entendimento, eles não pertencem a mim, mas eles pertencem ao Senhor Jesus. E aí nós cumprimos o que o Senhor Jesus disse: amarás ao Senhor, como primeiro mandamento, amarás ao Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aleluia! Então, primeira prática espiritual que nos leva a resistir à apostasia: oração. Segunda, jejum. Terceira, leitura bíblica. Quarta, vencer as ofensas. Um cristão que entende que a vida cristã é uma vida de vencer ofensas, ele prospera em tudo nos seus caminhos. Quando nós como cristãos, nós entendemos que nós não fomos chamados para guardarmos as ofensas nos nossos corações, mas nós fomos chamados para perdoarmos. Nós estamos nos aproximando do caráter de Jesus, nós estamos nos aproximando de viver como Jesus viveu e andar como Ele andou, porque Jesus não se ofendeu. Bateram nele, negaram Ele, traíram Ele, crucificaram Ele, mas mesmo assim na cruz, de braços abertos, Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha o conselho bíblico a respeito das ofensas para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Efésios 4:32: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Provérbios 20:22: não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação, a tua causa ao Senhor, e Ele mesmo te dará a vitória.
Romanos 12:14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Provérbios 17:13, a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua casa. Romanos 12:17, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 41, olha o que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que te leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame os que te odeiem. Aleluia. O conselho bíblico para o cristão, e esse é um princípio cristão que nos leva a vivermos como Jesus viveu, é de vencer as ofensas. Uma vez ouvindo uma injúria, nós não revidamos. Uma vez sendo afrontados, nós não afrontamos. Entende? O que nós fazemos, irmão Marcelo? Nós buscamos fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. A vida do cristão, o sentido dela é seguir Jesus. A vida do cristão, o sentido dela é vencer as ofensas como Jesus venceu. Um exemplo muito bom na Bíblia a respeito de ofensas é o caso de Estevão, Atos capítulo 7. Quando por pregar a verdade, e ele agora por pregar a verdade é apedrejado. E ele está lá sendo apedrejado. E o que me chama a atenção é que Estevão não olhou para o tamanho das pedras. Estevão não olhou para quem estava o apedrejando. O que Estevão fez? Estevão olhou para os céus. E quando ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos. Ele não olhou para o tamanho das ofensas. Ele não olhou para quem estava proferindo elas. Ele olhou para Jesus, ele olhou para o seu exemplo, ele olhou para o seu mestre, e ele no seu coração deve ter pensado: mestre, da mesma forma como o Senhor disse naquela cruz, eu vou dizer aqui: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a não nos ofendermos. Entenda que quando você se ofende, você guarda a amargura e as mágoas no seu coração. O bispo T.D. Jakes tem uma frase que diz assim: o cristão que não se ofende se torna uma semente para a unidade. Quando você não se ofende, você está dizendo: Deus, minha vida não é para as ofensas e nem para proclamar os escândalos. A minha vida é para unir o corpo, ajuntar a igreja e edificá-la em nome de Jesus. Olha o que eu anotei aqui: amarguras e mágoas podem tirar você da coisa mais importante que é para o cristão, a busca da vida do cristão, que é o céu. Perdão não é uma questão de opinião, perdão não é uma questão de conceito, perdão é questão de salvação. Então o conceito bíblico é: perdoe, porque você perdoando, Deus perdoa você, e aí você pode ir para o céu, em nome de Jesus. Então, oração, jejum, leitura, vencer as ofensas, e por último, praticar a renúncia. Quando um cristão pratica a renúncia, é como se ele estivesse com seu coração dizendo: Deus, não importa mais a minha vida, não importa mais o que eu sou, não importa mais o que eu penso, nem aonde eu moro, Jesus, não importa a roupa que eu visto, o que importa é que eu viva como o Senhor viveu. Renúncia é a mais difícil de todas as virtudes, pois ela eleva o homem acima de si mesmo, disse Miguel Couto. Quando nós renunciamos, nós estamos abrindo mão de tudo para correr para os braços de Jesus. Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim mesmo.
Lucas 14, 25 ao 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer, amar menos, renunciar seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E continuando, Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Mateus 16, 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Se há uma virtude na vida cristã que nos aproxima de Cristo no seu caráter, é a renúncia. Porque nós, como cristãos, praticando a renúncia, nós estamos revelando não só que Jesus está nas nossas vidas uns para com os outros, mas nós estamos revelando ao mundo que a igreja de fato é o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós praticamos esses princípios, nós estamos revelando a Deus que o nosso interesse, por mais que muita coisa a gente não consiga sozinho, nós estamos dizendo: Deus, eu tento, eu busco, eu me esforço, eu bato na porta, e eu sei que um dia a porta será aberta. E uma pergunta que fica: qual é o maior benefício na vida do cristão que pratica a renúncia? Sendo que Jesus disse que qualquer um que deixar o seu pai, sua mãe, filhos e filhas, por amor a Ele, ainda ganhará nesta vida, e ainda a vida vindoura, a salvação. Qual é essa recompensa? Qual é? E aí a resposta, ela é o texto que eu acabei de citar. O maior benefício na vida de um cristão que renuncia é a salvação. Ele pode ter a certeza de que ele vai chegar aos céus. Quando você renuncia, cristãos nós não podemos ter, porque elas abrem brechas na vida do cristão para que a apostasia, o afastamento, aquilo que nos rouba do Evangelho, venha realmente nos tirar do Evangelho, nos tirar do nosso Jesus. E nós falamos aqui sobre como resistir a isso, como resistir a essa apostasia, orando, jejuando, lendo a palavra, vencendo as ofensas e praticando a renúncia. Deus falou com você nessa noite? Eu quero te convidar a orar nesse momento comigo, mas você vai orar com fé, com autoridade, e eu te convido nesse momento a orar com ousadia, levantar as suas mãos e a sua voz em oração, e declarar que a sua vida, na sua vida, a apostasia não entra, a declarar nessa noite que na sua vida, a apostasia ela não tem espaço, porque a sua vida é do Senhor, e nada vai te roubar e te tirar dele. Então eu te convido nesse momento, feche os seus olhos e ore, porque essa pode ser a oração da sua vida. Em nome de Jesus, levante sua voz e as suas mãos em oração. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, segundo tua palavra que ministramos nessa noite, falando sobre as atitudes que um cristão não pode ter em sua vida, porque abrem brechas para a apostasia. Falamos como resistir à apostasia, orando, jejuando, lendo, vencendo as ofensas e praticando a renúncia. Pai,
Em o nome de Jesus Cristo, eu oro com a tua igreja, e nós como em uma só voz, como um só povo teu que somos, nós oramos e pedimos e clamamos e declaramos nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que nenhum mal, nenhuma apostasia, nada que vem nos roubar do Senhor, vai prevalecer em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. E eu oro com os meus irmãos e pedimos, Senhor Jesus, nos dê a graça necessária, nos dê a força necessária, nos dê a capacitação necessária para resistirmos e perseverarmos até o fim, fiéis a Ti. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, manda embora toda frieza, manda embora toda insensibilidade, manda embora toda indecisão, manda embora todo orgulho, manda embora toda omissão. Em o nome de Jesus, estende as tuas mãos e tira de nós todo escândalos e ajuda-nos, Espírito Santo. Toma teu povo nessa noite, renova o teu povo nessa noite, renova os teus filhos nessa noite. Vem graça do Espírito Santo, vem renovo do Espírito Santo, vem o poder do Espírito Santo, que mesmo o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que também nos ressuscitará, estende tuas mãos sobre nós, livra-nos, livra-nos, livra-nos de toda apostasia. Em o nome de Jesus, só quem crê diga um amém bem forte, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu não aceito na minha vida, diga com vontade, eu não aceito nesta igreja, na minha casa, em nome de Jesus, nada que me roube de Ti, nada que me afaste de Ti, nenhuma apostasia, nenhum mal, porque eu estou guardado, sustentado, selado, renovado, avivado por Ti, em nome de Jesus. Aplauda Ele com alegria nessa noite. A Ele toda honra, glória e louvor na igreja e eternamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não perca a terça-feira que vem. Nós vamos estar falando e encerrando assim essa série de mensagens sobre a apostasia. Nós vamos estar falando sobre fidelidade em tempos de apostasia. E Deus vai falar conosco de forma muito especial. Pela internet, Gláubia Russica, fique sobre os pés para nós assim encerrarmos também. Gláubia Russica, paz do Senhor a todos. Abimael Rodrigues, a paz do Senhor Jesus Cristo. Carol Teres, ô palavra abençoada, o chicote de Jeová hoje está pegando, aleluia, palavra do Senhor. Ludmila Roniel, lá do Campo Limpo, paz do Senhor, palavra abençoada, Deus seja louvado. Rodrigo Silva, a paz do Senhor. João Carlos França, a paz do Senhor, igreja, estou com vocês, palavra abençoada, glória a Deus. Macedo, Marcela, deve ser Marcela Macedo, paz do Senhor, que palavra abençoada. Francisco Honorato, glória a Deus, Senhor. Anaí, pastor Anaí, lá do Uruguai, paz do Senhor desde o Uruguai, Plágia Pascoal, esta igreja amada. Vamos dar a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão pela internet, em nome de Jesus, 1, 2, 3. Paz do Senhor a você, internauta, obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, círculo de oração, venha orar, venha buscar ao Senhor. Círculo de oração, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Venha orar, venha buscar ao Senhor, em nome de Jesus. E também nós temos segunda, quarta e sexta, nossas orações fala 22 horas que você vai acertar.
22 horas oração aqui na igreja, vem orar. Foi ontem, né? Ontem, segunda-feira, nós tivemos muitos irmãos aqui orando. Vem orar, venha buscar ao Senhor, venha clamar a Deus conosco aqui. Eu tenho certeza que se você vier à oração, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Então venha buscar ao Senhor. E sexta-feira também oração aqui. Quinta-feira, terceiro dia da nossa campanha, que o tema é vitórias em tempos de aflições. Venha, Deus vai falar com você, te renovar. Sexta-feira, tarde de adoração, culto na praça. E também lembrando que no sábado nós vamos ter a nossa EBO, 8h30, lá na sede. E lembrando aos irmãos, escola bíblica domingo de manhã e domingo à noite, uma abençoada Santa Ceia aqui, de louvor, de gratidão, com alegria na presença do Senhor, em nome de Jesus. Na cantina hoje, cachorro quente, glória a Deus. Aleluia, eu vi que tem Coca-Cola também lá no WhatsApp, né? Glória a Deus. Então vai estar ali na portinha que o Edson vai abrir, ao seu lado direito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante sua mão comigo. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que nessa noite decidiram lutar e vencer a apostasia da última hora. E os que creem e assim recebem, dizem: amém. Vá na graça e na paz, cumprimente seus irmãos, abrace eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está pela internet, obrigado por estar conosco até aqui. Obrigado por estar ligadinho, conectado. Que o Senhor te abençoe de forma muito especial. Lembre-se, como cristão, nós não podemos ter orgulho em decisões, praticarmos escândalos na nossa vida. E nós temos que, para resistir a essa apostasia, praticar princípios espirituais, que é oração, jejum, leitura, vencer as ofensas e praticar a renúncia. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Até o próximo culto, que é na terça-feira. Deus abençoe você. A paz do Senhor.